Oi pessoal, boa noite, tudo bem? A gente falou que ia tratar hoje sobre a relação de emprego e o contrato de prestação de serviços. Se continua valendo os mesmos requisitos para configurar o vínculo empregatício face à reforma trabalhista ou não. E se os princípios que regem o direito do trabalho continuam vigentes ou não, ok? Qual é o conceito de empregado antes e depois da reforma trabalhista? Não mudou, tá bom? Continua sendo empregado aquele que presta o serviço de natureza pessoal, ou seja, é ele mesmo quem presta, a pessoa física, sob subordinação jurídica, ou sob a ordem, sob a fiscalização, sob a direção, sob o poder punitivo do empregador, onde o empregador é aquele que assume o risco do negócio, o empregado não tem o risco do negócio, a onerosidade que faz parte e a não eventualidade, ou seja, tem que ser habitual. Então, essas são as características que constituem a relação de emprego e continuam requisitos válidos depois da reforma trabalhista, sim, certo? O que acontece? O princípio protetor que rege o direito do trabalho, a relação, né? Ele se desdobra entre algumas especificidades, como a norma mais benéfica para o empregador deve prevalecer, na dúvida deve prevalecer o direito do empregado e a condição também deve ser mais favorável ao empregado, certo? E muita gente questiona se isso ficou reduzido, flexibilizado ou não diante de tanta mudança que houve na CLT. O que acontece? Uma coisa importante que a gente não pode deixar de analisar é que o autônomo ele ganhou destaque na CLT com a possibilidade de requisitos que são cumpridos para a caracterização do contrato de autônomo, ele vai afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. Se eu não me engano, é o artigo 442B da CLT, que o contrato de autônomo afasta a qualidade de empregado, se preenchidos os requisitos do contrato de autônomo, certo? E aí chegou uma corrente doutrinária para dizer que, nesse caso, fica autorizada a renúncia ao contrato de trabalho. E há uma segunda corrente que entende que não fica autorizada essa renúncia ao contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho ele continua sendo irrenunciável, e não pode ser afastado. Eu, particularmente, entendo que nem uma coisa nem outra. Eu acho que a situação é caso a caso, que tem que ser analisada para poder a gente chegar a uma conclusão. E aí deve prevalecer o princípio da primazia da realidade e do bom senso, aonde as provas é que vão destacar se ali há um afastamento do vínculo empregatício ou se ali não há um afastamento do vínculo empregatício. O simples fato de ter uma alteração legislativa, que é o artigo 442, né? Artigo 442B, exatamente, dizendo que o contrato de autônomo, uma vez sendo configurado e preenchido seus requisitos, ele afasta o vínculo empregatício. Para mim, isso é apenas o legislador dizendo, nós não podemos ficar no mundo antigo, onde as relações eram basicamente de subordinação. Hoje em dia, as relações podem ou não ser de subordinação, e é necessária que haja uma investigação, uma produção de provas para a gente chegar à primazia da realidade. A primazia da realidade não pode ser apenas favorável ao empregado, a primazia da realidade tem que ser a primazia da realidade. E aí vai depender de provas. Esse é o meu entendimento. Alguns entendem que esse artigo, ele afasta o vínculo de emprego, autoriza o afastamento e a renunciabilidade do vínculo empregatício, da condição de empregado. Uma outra parte da doutrina entende que não afasta, porque o contrato de trabalho ele é renunciável, até porque o artigo 611B, onde diz que norma coletiva não pode alterar, o inciso 1 fala da questão do vínculo empregatício. Eu entendo que isso vai depender caso a caso, então eu humildemente acho que eu estou na corrente 3 aí, que a primazia da realidade ela precisa ser produzida prova, e que essa prova é que vai dizer se ali há uma relação de autônomo ou se ali há uma relação de emprego. Então, resumindo para vocês, reforma trabalhista não mudou os requisitos para o conceito de empregado. Quais são eles? Subordinação jurídica, ou seja, o empregado ele presta serviço
de maneira que o empregador é quem comanda, quem fiscaliza, quem ordena, quem pune, é uma questão hierárquica. A pessoalidade, o empregado tem que prestar pessoalmente o serviço, ele não pode transmitir esse serviço para um terceiro, um vizinho, um amigo. A onerosidade, ele tem que receber por prestar esse serviço. E a não eventualidade, ou seja, tem que ser habitual aquela prestação de serviços. E o risco do negócio é do empregador. O empregado não assume o risco do negócio. Então, o empregador é que tem o custo, o empregador é que tem o risco e não o empregado, ok? E o contrato de prestação de serviços, natureza jurídica civil, ou seja, regido pelo Código Civil. Como é a diferença? A diferença é que o contrato de prestação de serviços, para ele ser caracterizado, ele precisa ter uma igualdade de relação, ou seja, o prestador e o tomador geralmente são pessoas jurídicas ou pessoas que têm igualdade jurídica de negociar cláusulas, de dizer como quer, independência técnica, tem a onerosidade também, certo? Mas não tem a pessoalidade, ou seja, o próprio prestador de serviços ele pode mandar um preposto, um gerente, um operário, um técnico, um terceiro. Ele não tem obrigação de prestar isso pessoalmente. Se for, por exemplo, um profissional liberal que está prestando um serviço e não uma pessoa jurídica, ele pode mandar um associado, um assistente, ou seja, não necessariamente ele que vai prestar esse serviço. Outra diferença também é que o contrato de prestação de serviço ele não precisa ser registrado, já o contrato de trabalho, o vínculo empregatício, precisa da assinatura, registro da carteira de trabalho e tal, né? O que mais que a gente poderia falar? A questão da habitualidade. Um contrato de prestação de serviços de natureza civil, ele pode ser habitual, ele pode ser eventual, isso não, ok? Não interessa. Que mais que a gente poderia falar? Falamos de pessoalidade, onerosidade, habitualidade, subordinação. O risco do negócio. Como é que fica o risco do negócio no contrato de prestação de serviço de natureza civil? O risco do negócio é de cada um. O prestador tem o seu risco, o tomador tem o seu risco. Então, a divisão ela é igualitária, certo? Eu fiz uma pesquisa agora no TRT, aqui da nossa região, TRT da 21ª região, e de 3 decisões agora julgadas em março de recurso ordinário, eu encontrei 2 decisões em que afastou-se o vínculo empregatício e uma decisão que se manteve o vínculo empregatício. Na que se manteve o vínculo empregatício, o argumento maior do tribunal foi no seguinte sentido: se a reclamada, que é a empresa, alega que o contrato é de natureza civil, prestação de serviço de natureza civil, ela trai para si o ônus da prova. Se ela não conseguir provar que era de natureza civil, o vínculo empregatício não fica afastado. Então, preste atenção, empresa, se você alega que o contrato é de prestação civil, você precisa provar. E geralmente essas provas são documentais e testemunhais. No caso em que não foi reconhecido o vínculo de natureza civil e sim mantido o contrato de trabalho pela relação empregatícia, a empresa alegou que a relação era civil, mas não provou, não trouxe testemunha, o preposto não sabia falar dos fatos, não conhecia e não conseguiu rebater, não conseguiu provar o contrário. Já o reclamante, que alegou vínculo empregatício, trouxe testemunha, comprovou jornada de trabalho, habitualidade do serviço, onerosidade, subordinação técnica e todos esses requisitos configuraram para o tribunal que havia sim ali uma relação de caráter empregatício. Então vejam bem que faz sentido a gente pensar que o fato de o legislador trazer que o contrato de autônomo afasta a relação de natureza empregatícia, por si só não autoriza automaticamente o afastamento da relação empregatícia, e sim o processo com a prova é que vai trazer essa realidade, aonde a gente subentende que o princípio da primazia da realidade continua vigente e forte na relação trabalhista, ok? Então era isso que a gente tinha para trazer para vocês, as diferenças, né? E eu vou citar aqui os 3 recursos ordinários que eu consultei, que foram julgados agora no dia 13 de março, para quem tiver interesse dar uma olhada e ver o contexto em que essas situações foram julgadas. Um outro que eu vou falar também, o número do recurso,
foi o caso de um motorista que levava professores universitários de um lugar para outro e ele queria o reconhecimento do vínculo empregatício. Não conseguiu comprovar o vínculo empregatício, dadas as características em que o serviço era prestado. Ele tinha um ponto de táxi, o motorista não necessariamente era ele, então não era pessoal. Eu estou falando aqui não fazendo juízo de valor, mas apenas narrando o que a decisão, o acórdão traz, né? Na sua fundamentação e na sua ementa. Que o contrato com ele era sob demanda, ou seja, ele não tinha uma habitualidade de ser prestação de serviço, era sob demanda. Quando tinha necessidade, chamava. Quando não tinha necessidade, não chamava. Então, isso é uma realidade e que o legislador entendeu que essa realidade não poderia ficar à margem da legislação e que precisava sim ser encarada pelo legislador como uma realidade de uma mudança social que não poderia ser desprezada pelo legislador. Então eu acredito que foi essa a intenção do legislador e que o caso a caso é que vai trazer, dentro da primazia da realidade e da produção probatória, a confirmação do vínculo empregatício ou não, caracterizando-se numa relação de prestação de serviços de natureza civil, tá? Então, para quem tiver interesse e quiser anotar o número dos recursos, recurso ordinário 000-1340, dígito 17/2015.5.21.0010, julgado em 13 de março de 2018. A empresa tentou comprovar que não era relação empregatícia e não obteve êxito nisso, porque ela não conseguiu demonstrar, né, que não era vínculo empregatício. Já o empregado conseguiu provar que era sim vínculo empregatício. O outro recurso ordinário que foi mantido, que também não foi mantido o vínculo empregatício, o 0000240, dígito 83.2017.5.21.0001, julgado também em 13 de março de 2018. Nesse caso, era um reclamante que queria comprovar que existia vínculo empregatício e foi configurado que não havia vínculo empregatício. Por quê? Porque os espetáculos da empresa reclamada, eles eram feitos de forma muitas vezes gratuita e a contraprestação, que é a onerosidade, não foi confirmada. E ficou bem destacado para o julgador que havia ali um caráter de voluntariedade, aonde o empregado, ou onde o reclamante, quer dizer, que queria o vínculo empregatício e não conseguiu confirmar, o reclamante, ele participava desses espetáculos, mas ele não necessariamente conseguiu provar a onerosidade e a subordinação. E o outro recurso ordinário, também julgado em março, no dia 14, é o 000040915, dígito 10.2017.5.21.0013, aqui também do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, onde houve ausência dos requisitos da relação de emprego. Então, é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, mas o assunto não tem como não ter um vídeo longo. Eu espero que vocês tenham entendido que não houve mudança do conceito de empregado, os requisitos continuam os mesmos. E apesar de uma parte da doutrina entender que o artigo 442b teria autorizado a renúncia ao contrato de trabalho em vínculo empregatício, eu já entendo que não. Eu acho que o que vai demonstrar se fica afastado o vínculo empregatício não é basicamente o contrato de autônomo preenchido os requisitos. É sim a primazia da realidade com a produção probatória, idônea, ética, e é isso que vai ou não confirmar o vínculo empregatício, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau!